Olá, eu sou a professora Evelyn e nós vamos falar um pouco sobre o indicador de desenvolvimento lógico-matemático. Esse foi um indicador trabalhado aí no ano de 2020 por um grupo de trabalho e nós passamos por um longo processo de maturação, no qual muitas reflexões foram desenvolvidas e houve um aprofundamento teórico, né, que foi fundamental para o panorama relacionado ao desenvolvimento lógico-matemático na primeira fase escolar da criança e posterior criação de um processo que contempla eixos, critérios e rubricas de avaliação com o objetivo de facilitar a complexa tarefa do professor em observar o processo do aluno dentro desse indicador. Nós sabemos que essa é uma área delicada, né, dentro da educação, especialmente dentro da educação infantil. Tudo começou com perguntas norteadoras que nos ajudaram dentro dessa pesquisa teórica. Nós começamos com perguntas do tipo: o que é mensurável neste indicador? O que a gente consegue medir na aprendizagem dessas crianças? O que prediz o desenvolvimento lógico-matemático? Entre outras perguntas. Nós trabalhamos com alguns autores em especial, né, que nos ajudaram muito. Lemos muitos artigos, pesquisamos os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, nos embasamos no SME na prática, no Sistema Mackenzie de Ensino na prática, na matriz curricular do SME, também foi um material fundamental de pesquisa para o nosso grupo, e na Base Nacional Comum Curricular, que também nos amparou aí dentro dessa pesquisa. Houve um aprofundamento a respeito do que é possível em termos de aprendizagem em cada fase do desenvolvimento, já que a aprendizagem caminha do mais concreto para o mais abstrato. Nossas crianças, elas vão se desenvolvendo dessa maneira. Então, vamos falar um pouquinho do conceito, né, do desenvolvimento lógico-matemático. Visando o desenvolvimento do pensamento matemático de forma estruturada, o indicador desenvolvimento lógico-matemático traz eixos, baseando-se na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e na matriz curricular do Sistema Mackenzie de Ensino, que propõe o desenvolvimento de um planejamento que contemple o pensamento matemático desde a educação infantil, de forma não só a atender os interesses e as necessidades atuais do cotidiano dos alunos de forma significativa, mas também de trabalhar com conceitos que servirão de base para aprendizagens posteriores, como a organização de informações e estratégias que colaboram para a aquisição de novos saberes matemáticos. Então, esse foi o conceito aí que nos amparou para a gente chegar a esses eixos e posteriores conceitos e rubricas. Nós propusemos aí situações, o que a gente entendeu que era importante para que essas crianças desenvolvessem, né? Além de propor situações de classificação, seriação e comparação para o desenvolvimento lógico-matemático, é importante que alguns conceitos estruturantes sejam trabalhados de forma gradual na educação infantil. Isso também nos ajudou muito aí na pesquisa. A saber, linguagem, comunicação, isso também está dentro desse indicador. Percepção das características dos objetos à sua volta. As crianças precisam desenvolver isso também. Percepção de si e de si no mundo. Conhecimento de números, símbolos, quantidades. Conhecimento social de palavras, padrões e convenções. Noções temporais e espaciais. Aí, com base em tudo isso, a gente conseguiu desenhar os eixos. Vamos lá para os eixos. O primeiro, né, o eixo que tomou bastante tempo aí de reflexão do nosso grupo, eixo número. Foi o primeiro deles. O que seria esse eixo? Refere-se à avaliação do desenvolvimento do pensamento numérico, que pressupõe a noção de quantidades, comparação entre quantidades, ordenação, contagem, conhecimento de numerais cardinais e ordinais,
compreensão de padrões e sequências, etc. Importante destacar a diferença entre número e numeral. Número é a ideia, numeral, o símbolo. E isso é importante que fique claro para o professor, para ele poder ter domínio disso na hora de trabalhar os conteúdos com as crianças, com os alunos. O próximo eixo foi o eixo de geometria. O eixo de geometria, dentro aí dessa faixa etária, né, dentro da educação infantil, tem como proposta a observação de formas, suas relações com o espaço e a resolução de problemas do mundo físico por meio do pensamento espacial. Grandezas e medidas. Foi mais um eixo aí que nós trabalhamos. Ainda considerando o mundo físico, o eixo grandezas e medidas propõe o estudo de diferentes grandezas, medidas e suas relações, contribuindo também para a consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de noções geométricas e a construção do pensamento algébrico, que a gente pegou da própria BNCC, definição da própria BNCC. Probabilidade estatística. Em probabilidade estatística, também considerando as situações do cotidiano, propõe-se critérios a partir dos 4 anos de idade que visam a expressão do raciocínio probabilístico, incentivando o desenvolvimento de habilidades de coleta e organização de dados, bem como estímulo à representação, interpretação e análise de dados em diferentes situações. Resolução de problemas, o último, não menos importante. O último e não menos importante é o eixo de resolução de problemas, que permeia os demais de forma significativa, mas que possui suas especificidades, como a desenvoltura na resolução de situações propostas por meio de estratégias próprias e diversificadas a depender da situação, e a justificativa sobre as hipóteses levantadas, processo utilizado para a resolução e das soluções encontradas por meio da linguagem oral e ou matemática. Então, esses foram os eixos nos quais nós trabalhamos muito em cima desses eixos e desenvolvemos as rubricas para eles, né? Pensando sempre no professor, em como ele pode trabalhá-los em sala de aula. E por fim, dando um encerramento aqui para essa fala, cabe aos professores da educação infantil refletir sobre a teoria e prática, né? É importante nós caminharmos juntos nesse sentido. Nós precisamos entender a teoria, precisamos dominá-la e precisamos associá-la à prática, para que a gente extraia o melhor da nossa prática, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos em todos os indicadores, mas em especial dentro do desenvolvimento lógico-matemático. Formalizar a aquisição de conceitos matemáticos, planejar de forma intencional, estruturada e trabalhar com a ludicidade própria desta fase a fim de promover o desenvolvimento lógico-matemático e acompanhar todo o processo de aprendizagem por meio de registros de observação que irão compor todo o processo avaliativo formativo das crianças. É bastante trabalho, mas é muito gratificante. É isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Muito obrigada e até logo.